Olá pessoal, então a gente está indo para a nossa primeira aula, né, e tudo. Eu fiz uma distribuição dos tópicos por semanas que a gente tem. Eu acho que dá para a gente fazer tranquilo, porque eu estava vendo, a gente tem 9 semanas até chegar ao final de abril. E a gente precisava de 10 semanas, né, para poder ter 60 horas. Então eu acho que não vai ser tão, não vai ser tão complicado assim não, tá? É, eu fiz a distribuição lá e tudo, vou enviar para vocês o que vai ter cada semana, os tópicos que vão ter. E aí a gente vai mexendo, é só uma previsão e tudo, a gente vai vendo a nossa necessidade, tá? Se vocês olharem lá, a hora que vocês verem lá e tudo, os tópicos, as primeiras semanas estavam com bastante coisa. Eu fiz assim para não ficou difícil agora de colocar a data da primeira prova e depois da segunda prova e tudo. Então, a primeira atividade que vai valer ponto, vai, vocês vão só pegar e resolver uma lista de exercício e tudo, tá? Aí depois vai ter, aí depois lá para março e tal, aí vai ter uma avaliação, e aí no final de abril a terceira avaliação. Na verdade vai ser segunda, porque a primeira foi como uma lista de exercício, né? Aí a gente vai conversando e tudo, e a gente pode ir modificando isso daí, não tem problema não, tá? Bom, então vamos iniciar aqui, vocês já tiveram essa aula, mais uma revisão e tudo, né? Que é a introdução à química de coordenação, que é um dos primeiros tópicos que a gente tem lá, tá? Se vocês olharem aqui, o que é a química de coordenação? É como se fosse um ácido e uma base, tá? Que se juntaram, tá? Por exemplo, o ácido, pela teoria de Lewis, é aquelas substâncias que são capazes de receber elétron, tá? A maioria está dentro desse bloco aqui, tá bom? Aqui, todos eles têm orbitais vazios para poder pegar e formar complexos. Aqui, nos alcalinos terrosos e nos alcalinos, é bem mais complicado, tá? Não tem tanto complexo assim deles, tá? O magnésio tem, né, que é a questão da clorofila e tudo, mas assim, se tem orbital vazio, pela teoria de Lewis, eles podem receber par de elétrons, por isso que a gente chama de ácidos, tá? E o que vai ser a base? Vão ser os elementos que têm pares de elétrons para oferecer, tá? Comportando como uma base de Lewis, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, flúor, cloro, tá? Aí esses aqui são os que, como são mais eletronegativos, quando eles estão no meio, eles acabam ficando com os pares de elétrons, tá? E até na forma molecular deles, eles podem pegar e ter pares de elétrons disponíveis, tá bom? Aí repetindo, né, o básico, uma espécie do grupo D ou F que recebe os pares de elétrons de alguma outra espécie com pares de elétrons livres, tá? Olha só para vocês verem. A maioria da nossa, quando a gente pensa numa solução, por exemplo, de cobre, a gente imagina que o cobre está sozinho lá no meio, né, e tal, mas ele, a própria água, por causa que o oxigênio aqui tem os pares de elétrons disponíveis, esses pares de elétrons acabam entrando no orbital do cobre, tá? E formando uma ligação coordenada. Eu sempre repito para vocês e tudo o que é a ligação coordenada e qual que é a diferença com a ligação covalente. A diferença é, na ligação covalente, por exemplo, entre esse hidrogênio e o nitrogênio, a gente tem uma ligação covalente, porque aqui veio pares de elétrons do nitrogênio para veio um elétron do nitrogênio para combinar com um elétron do hidrogênio para poder formar uma ligação coordenada. Agora, nesse caso aqui, o oxigênio com os pares de elétrons dele entra no orbital do cobre e aí forma uma ligação coordenada. Então, qual que é a diferença? Propriedades químicas delas não tem entre a ligação covalente e a ligação coordenada, tá? A única diferença que tem é que para formar a ligação coordenada, os dois elétrons para formar a ligação vêm de um único átomo. E já numa ligação covalente, um elétron vem de um e um elétron vem do outro e eles compartilham o par, tá bom?
Aí isso aqui é bem na da química geral ainda, né? Então, eu repito aqui por causa que a gente sabe onde que tem ligações coordenadas, que não são complexas, tá? Mas aí a ideia de compostos de coordenação é justamente isso, tá? Em solução, os íons metálicos são coordenados por água e por outros ligantes. Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, o nitrogênio tem um par de elétron que entra no orbital do cobre, tá bom? Aqui a gente dá para ver as várias formas de coordenação que pode ter. Por exemplo, aqui é uma quadrado planar, né, que é formada pela platina com a amônia. Platina é muito famosa por fazer esse tipo de estrutura de coordenação, tá? Aqui a gente vê isso aqui é um octaédrico, tetraédrico, né? Que seria tipo 1, 2, 3, 4 ligantes, isso. É como se fosse o carbono, tá? O zinco aqui está fazendo o papel. Tá vendo que conforme o tipo de orbital que está recebendo os pares de elétrons, por exemplo, da amônia, vai assumindo formas diferentes. Igual aqui, tá? Uma das mais famosas que o pessoal aqui da química de coordenação adora é a formação da octaédrica aqui, tá? Então são 8 ligantes e tudo, né? E aí o nitrogênio entra no orbital aqui e esse aqui tem o cobalto aqui tem a disponibilidade de receber os pares de elétrons, tá? Aqui a gente dá para ver, e presta atenção que é o seguinte, não pode fazer a confusão de o orbital tá livre só se tiver o átomo do centro aqui, o átomo metálico, que é o ácido, né? Se ele tiver perdido os elétrons, que vai estar causando essa carga positiva aqui, mas não precisa disso. Tem um monte de complexo que forma com o átomo metálico mesmo, tá? Os outros orbitais, olha, aqui tem é 3 mais, né? Mas olha a quantidade de amônia que acabou entrando aqui dentro, ó, tá vendo? São 6, né? 6 pares de elétrons que entraram no cobalto aqui, tá? Aí agora tem uma diferença, por exemplo, do efeito quelato, tá? Que a gente fala que são os agentes quelantes. Que aí você apenas está fazendo o quê? Mudando o nome do ligante. Lá atrás, vocês tinham o ligante, um átomo só aqui, conectado com a platina aqui, tá? Aí aqui a gente fala ligante, né, e tudo. E aqui o efeito quelato, que é pegar as estruturas que são na forma de, por exemplo, tem 2 pares de elétron aqui. E esses 2 pares de elétrons se acoplam num átomo metálico. Aí a gente chama de compostos dentados, né? Tudo aqui, ó, tá? Aqui é um quelato, aqui é um endpoint, né? Ele fez uma ponte entre 2 metais. Existe um monte de estrutura, tá? Que envolve mais de um átomo metálico e tudo. Tem várias estruturas assim. Aqui a gente tem a forma e a nomenclatura de alguns ligantes, né? Aqui não está envolvendo os quelatos, né? São só um átomo que vai entrar com os pares de elétron. E aqui tem o nome deles, tá? Quando eu pedir para vocês darem o nome, vocês vão poder consultar e tudo, não precisa decorar e tal, tá bom? É só ir acostumando mesmo. Aqui é a água, que é o ácido. Aqui é o NH3, que é o amino, né? E aqui é o CO, que é carbonil, e é o monóxido de carbono. Esse daqui é famoso porque, por exemplo, quando uma pessoa morre asfixiada com, por exemplo, o pessoal costuma muito assim pegar e ficar com o carro com o ar-condicionado ligado em local fechado. Aí acaba que gera muito monóxido de carbono por causa que diminui a oferta de oxigênio. E esse é um ligante fortíssimo para da hemoglobina. E aí ele acaba competindo e ganhando do oxigênio. E aí a pessoa não consegue levar o oxigênio para os tecidos, pros órgãos e tudo, né? Pro sangue. Aí aqui é só vocês darem uma olhada e tudo. Eu vou mandar a apresentação para vocês e tudo, tá? Forma de nome de algum composto de coordenação. Aí, olha, por exemplo, aqui, ó, você tem 2 amônia e a prata. Por isso vira que é para falar 2, né? Amin,
que aí é o referente à amônia, prata, 1, que é o número de oxidação da prata. Tá? Aí tem vários tipos. Ó, tô aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver um legal. Ó, esses da platina aqui é famoso. Aí é o hexacloroplatinato 4 de potássio. Porque aqui o que acontece? Tá vendo? A gente tem dois metais, ó. Tem o potássio, tem a platina. E aí o que acontece? O cloro está complexado fazendo uma ligação coordenada com a platina, tá? E aí os potássios são apenas os contra-íons. Se isso daqui tiver num solvente, por exemplo, dipolar, né, e tudo que separa bem carga, por exemplo, a água, esses potássios vão sair e aqui vai ficar junto o cloro com a platina. Tá? Como que fica as ligações no composto de coordenação? Né? Tem várias teorias, né? Tem a teoria de ligação de valência, que a gente já sabe tudo, que foi o início de tudo. Aí depois vai ter a teoria de campo cristalino, e depois a teoria do campo ligante. Isso tudo a gente vai ver mais para frente. Aí aqui é para a gente entender por que surge aquelas estruturas geométricas, né? A planar, octaédrica e tudo, tá? Porque esses metais, eles têm os orbitais D, né, vazios, e aí esses orbitais acabam aceitando o par de elétron que vem do ligante, e aí quem vai mandar na história vai ser os subníveis, vai ser o formato do orbital D, né, dos metais. Tá? Aqui, bem complicado de pegar e entender isso daqui, né? Aí aqui a gente está vendo a localização, né, do como é que fica orientado os lóbulos dos orbitais D. Aí a gente chama que esse daqui é um DXY. Por que é um DXY? Esse eixo aqui é o eixo Z, tá? E esse daqui é o X e esse daqui é o Y. Aí por que a gente fala DXY? Porque é uma combinação da direção X com a direção Y. E aí ele fica apontado para esse lado de cá, entre as duas coordenadas, tá bom? Quando a gente pega, por exemplo, o DXZ, agora que está acontecendo, são os orbitais, os lóbulos, vão estar apontados com a combinação das direções X e Y. Tá? Aqui a gente tem o dx quadrado e o dy quadrado, que é como se desse uma rodadinha nesse daqui e ele ficasse posicionado em cima do eixo, tá? E aí esse daqui vai para o eixo também, e aí acaba com eles posicionados em cima do eixo. Então por isso é dx quadrado e dy quadrado. Maneiras de diferenciar. E aqui o que tem aquela cintura, né, em volta dos orbitais lá e tudo, que é o dz quadrado. Por que é dz quadrado? Porque o quadrado indica que ele está em cima do eixo. E a argolinha a gente não manda nessa história. Aqui está o Z em cima desse eixo aqui, esse lóbulo, e aqui também em cima do eixo. Tá? O surgimento, porque como que surge a ideia do orbital D? Quando a gente tem o orbital D, a gente tem 5 níveis de energia degenerados. Tá? O que é degenerado? Que tem mesma energia. Então os 5 orbitais vão ter energia. Tá? Quando o ligante começa a entrar, os ligantes começam a entrar nos orbitais D, acontece a chamada quebra de degenerescência. Tá? O que é isso? Quebrar a degenerescência é desfazer aquilo que está degenerado. E aí, parte dos orbitais vão aqui para baixo, para o nível de energia mais baixo, e parte vão para o nível de energia para cima. Normalmente aqui tem 3 para cá e aqui 2 para cima. Tá? Mas depois vai ter várias influências disso. O que acontece? Quando você tem a quebra de degenerescência, você tem uma diminuição de alguns níveis de energia,
Aqui a gente chama de 2/5 do delta zero aqui, né? O que é isso? O que é o delta zero? O delta zero me fala o quanto esse orbital aqui ficou distante energeticamente desse daqui, tá? E aí precisa pegar e diferenciar. O que está para cima aqui tem o quanto de energia tem entre o orbital degenerado, simbolizado pela linha pontilhada aqui, e o Egerad, tá? Aí isso aí acho que vem lá dos alemães lá e tudo, que é Egerad e Tegerad, tá? Aqui vai ter, ó, separou esse delta de energia, que é essa reta aqui, ó, essa seta, tá? Ela está mostrando a diferença de energia devido à entrada dos ligantes, tá bom? E a gente vai ter que, quando separou, o EG subiu 3/5 da energia total de separação. E quando teve a descida, o abaixamento dessa energia aqui, aí foi 2/5 da energia total de separação, tá? Aí aqui é aquilo tudo que eu falei lá já atrás, né, tal. Aqui é a questão, aqui é como se fosse uma análise termodinâmica do que acontece quando tem a separação de energia do degenerado para o Egerad e para o Tegerad. Aqui é uma forma diferente de pegar e mostrar, tá? Que é a gente chama de tridimensional e tudo, é mais um tipo de visualização. Aí, ou seja, tem 3 tipos de visualizações para poder tentar entender como é que é. Lembra que quando a gente veio essa aula aqui, a gente ficava usando a parede, as paredes, o teto e o chão para poder falar para onde estava cada um apontado, tá? O que acontece? Quando se faz a separação de energia aqui, tá? O que acontece? Isso daqui pode fazer com que os elétrons fiquem aqui embaixo e esse daqui fique vazio, porque elétron tende a ir para menor nível de energia, tá? E aí o que acontece? Quando o elétron vem para um nível de energia aqui mais baixo e ele tem um orbital vazio aqui em cima, quando a luz atinge, né, o fóton atinge esse elétron, se o fóton tiver energia suficiente para poder passar essa energia aqui, né, que é o ΔO aqui, tá? Se tiver energia suficiente, o elétron aqui absorve o fóton e sobe para o orbital de cima, tá? E aí o que acontece? Se ele absorveu luz, a gente joga uma luz branca. Se ele absorver, por exemplo, no azul, aí o composto de coordenação vai ter uma cor aí amarela, vermelha, tá? E aí para cada comprimento de onda, para cada energia dessa daqui, vai absorver um fóton com frequência diferente, gerando as diversas cores. O que acontece? Por isso que o pessoal usa muito os compostos de coordenação para fazer pigmentos. Olha só, consegue variar aqui do rosa, que é um meio avermelhado, até aqui em cima tem os azuis também. Eles absorvem muito fóton, porque eles têm uma capacidade, o que é aquele coeficiente de absortividade molar. Ele fala assim, o quanto de fóton um composto desse pega, tá? Que é o quanto de fóton ele absorve. Quanto mais absorver, mais diferente vai ser a cor, mais forte vai ser a cor que você vai obter, tá? Bom, então aqui tem os elementos do bloco D e F, né? Aqui a gente está descrevendo tudo que a gente está vendo, né? Posicionamento na tabela periódica, propriedades magnéticas, que aí eu vou explicar mais para frente, os vários estados de oxidação, a gente vai ver, porque se você tem o bloco D e F, tem muito formas de pegar e estabilizar ele. Esse aqui tem 5 caixinhas e esse aqui tem 7 caixinhas. E aí o que acontece? Isso faz com que eles possam obter diversos estados de oxidação, porque para estabilizar o F ou para estabilizar o D, pode ser que ele perca 2 elétrons, pode ser que ele perca 3 elétrons, 4 elétrons, por isso que os metais de transição e do bloco F, eles têm essa quantidade de números de oxidações possíveis para ficar estável, tá? Configuração eletrônica, a gente vai ver que é mais uma repetição da química geral, né? Espectros eletrônicos, que é para ver como é que se comporta diante da luz, os termos espectroscópicos, né? Complexo dos compostos de coordenação, números de coordenação, ligantes e nomenclatura,
teoria de ligação de valência, campo cristalino e teoria dos orbitais moleculares, tá bom? A gente costuma pegar e ver, por exemplo, se tem um elemento que ele fica com um elétron na hora que está oxidado e tudo, a gente chama ele de D1, D2, aí assim por diante a gente vai falando, tá? E se a gente olhar na tabela periódica lá atrás, deixa eu voltar aqui, a gente pode ver, ó, que começando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então aqui vai ser D1, D2, a turma inteira, tá? D3, D4, D5 e aí vai por diante, tá bom? É só um jeito de pegar porque quando o que manda mesmo é o número de elétrons do bloco D. Então praticamente todos os complexos aqui do cobre, da prata, do ouro e do ródio, eles vai ter provavelmente as mesmas estruturas. Se eu colocar amônia para complexar com o cobre, com a prata, com o ouro e com o ródio, o que acontece? Eles vão ter mais ou menos a mesma estrutura, tá? Aquela estrutura que eu estou falando é o formato do composto, tá? Porque é o orbital D que vai definir tudo isso. Então, isso aqui é um resumo, né? Básico, uma espécie do grupo D ou F, que comporta como um ácido, né? Recebe os pares de elétrons de alguma outra substância com pares de elétrons livres, né? Que aí é uma base, tá? Então, esse aqui é o que eu já mostrei lá atrás, né? Tá. Esse aqui eu já falei. Já. Não sei porque que tá repetindo aqui. E é isso, tá? Então essa é a primeira parte. Eu vou salvar aqui tudo, vou mandar para vocês. E que é o primeiro momento, tá bom? Das propriedades magnéticas, o que acontece? Imagina o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tá. Imagina, por exemplo, o zinco, tá? Que tem. Ele é do grupo D10 lá. Aí, esse aqui é o que tem menos elétrons desemparelhados, né? Por exemplo, já o ferro tem bastante elétron desemparelhado, que ele deixa eu ver, D1, D3, D2, D3, D4, D5. Ah, é o manganês. O manganês, por exemplo, ele é um dos elementos que tem maior quantidade de elétrons desemparelhados. E aí, esses elétrons, como eles estão desemparelhados, eles funcionam como se fosse uma corrente elétrica, indo para um lado só. Elétron, lembra lá da setinha para cima e setinha para baixo dos níveis? Por exemplo, o manganês ele vai estar com todas as setinhas para cima. Quando a setinha está para cima, tem o spin vai ter que ser um só, tá? Vamos supor que é tudo mais meio. E aí isso funciona como se fosse uma corrente elétrica. Isso faz com que esse elemento sinta campos magnéticos e eles vão ser direcionados, tá? Que é a propriedade lá do ímã. Tá? Ou se eu chegar perto do manganês, o ímã puxa ele. Chegar perto do ferro, puxa. Agora aqui, se você pegar tentar colocar no zinco, não puxa, tá? Porque os elétrons são todos desemparelhados. Se é D10 e o orbital D cabe tem 5 caixinhas que cabe 2 elétrons cada. Então todas elas estão cheias. Aí isso impede, acaba que não tem tanta propriedade magnética assim, tá? Tá? Aqui é a tabela com todos os números de oxidação, né? Aí tá vendo aqui, ó, o titânio pode ficar 4+, o vanádio 5+. Olha aqui o manganês. Lembra que ele tá com 5 caixinhas com elétrons desemparelhados? Isso faz o quê? Que ele pode pegar e se rearranjar com diversos números de oxidação para poder estabilizar. E aí ele acaba que seja a
quantidade de compostos que posso formar com eles é bem maior, com vários tipos, né? Porque, se, por exemplo, se sai 6, né? Aí a quantidade que sobra lá vai pegar e vai se organizar lá e tudo, e aí ele pode pegar e formar os compostos de coordenação. Agora, perceba o seguinte, ó, que isso daqui faz um formato assim, ó. Tá vendo? A gente discutiu isso lá, tá? Porque aqui no começo eles perdem pouco porque tem poucos elétrons na camada no orbital D. Quando chega aqui no meio, que são os D5, D6, D7, acaba que eles ficam com maior número de elétrons que pode perder para poder ficar estável. Porque eles são D5, D6, D7, né, e tudo. Agora olha esses aqui, já estão começando, o orbital delta começa a ficar muito cheio, então ele se estabiliza com pouca perda de elétrons, tá? Isso aqui, ó, por exemplo, o manganês, ele para poder formar o permanganato, o permanganato é 7+, né? Então ele perde os 7 elétrons para poder pegar e formar o permanganato. Tá? Aí aqui a diferenciação, né? Olha, você vê, imagina aqui, ó, esse grupo aqui, ó, os 4F14. É muito elétron, tá? Então dá para rearranjar de tudo quanto é jeito, tá bom? Aqui é lá da química geral e tudo, né? Se tiver alguma dúvida é só perguntar e tudo. Aí, agora, por exemplo, magnetismo. Aqui é quando eu estava falando para vocês da questão de como que os elétrons estão, tá? Se, por exemplo, tem um elétron para cá, outro para cá, um para cá, outro para cá, é como se tivesse um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, tá? E aqui nesse caso aqui, a gente já tem como se fosse lá o manganês, tá? Que ele tá o quê? Todos os elétrons estão apontando para um lado só, tá? E aí, esses daqui, os elementos que vão ter esse formato aqui de elétrons nas caixinhas lá dos subníveis, eles são antiferromagnéticos, tá? Que ele acaba que ele não sofre não deixa o campo elétrico entrar nele. Já aqui seria o ferro lá, o manganês, como todos estão alinhados aqui, lá no subnível, então tem um efeito ferromagnético grande, tá? Isso aqui, essa figura depois eu vou fazer uma animação, porque lembro que vocês tiveram bastante dificuldade lá, tá? Para poder mandar para vocês. Aqui é o que eu estava falando antes, ó. A absorção de energia por causa da quebra de degenerescência, tá? Olha, você tem um nível, esse aqui, ó, aqui separou até o T1 Gerad, tá? T2 Gerad, T1 Gerad. Separou esse, ó, é possível você pegar e absorver a luz, tá? Por exemplo, aqui é uma absorção no violeta, tá? Que é uma energia muito alta, que ele vai lá para cima, tá? Aqui já é uma absorção no verde, porque lembra, o violeta ele tem um comprimento de onda lá de torno de 400 nanômetros, tá? E o verde vai estar lá, por exemplo, em 500 por aí, tá? 650, 500. O que acontece? Por isso que fala absorção no violeta e absorção no verde, tá? E aí, aqui, por exemplo, se absorver um elétron, aqui já muda de cor, tá? Aqui também vai mudar de cor, que é uma absorção no verde. Aí lembra, se absorve no verde, as outras cores é que vão aparecer. Aqui deve aparecer um elemento, o composto deve ter cor vermelha. Já aqui, ele deve ter uma cor verde por aí, tá bom? E aí vem o porquê, o comportamento de... Eu expliquei a absorção e agora eu vou explicar a emissão. Tá? Quando um elétron sobe, quando o elétron recebe o fóton, ele vai para níveis de energias mais altos. Tá? O que acontece? Mas o elétron, lá, lembrando lá da teoria do Bohr lá e tudo, tá? Ele vai voltar com o tempo, tá? Então aqui a gente chama o seguinte, ó, ele subiu lá para o T1 Gerad e depois ele desce para o T2 Gerad. Aí a gente chama que isso é uma interna conversão interna, tá? Quando ele pega e vai trocar de orbital, tá? Aí a gente chama de cruzamento entre sistemas, tá?
E aí aqui, ó, é uma absorção do vermelho, tá? Aqui, ó, ele caiu aqui, o elétron desce. O que que acontece? Para subir precisa de energia e para descer também precisa de energia, tá? O que que vai acontecer? Aqui essa emissão, ó, é mais baixo que o verde, mais baixo que o violeta. Já está chegando lá na faixa do vermelho, por isso que é uma emissão no vermelho, tá? Aqui dá pra gente ver melhor, né? A absorção no violeta, ela tá chegando aqui no 500, aqui tá no azul ainda. Aqui já tá no ultravioleta, tá? Aqui a gente tem uma emissão, ó, por exemplo, a emissão que seria aqui a emissão no vermelho, que é o 600. 600 é aquele vermelho carmim que o pessoal costuma falar. Tá? Aqui é o exercício que a gente tinha passado já para vocês, né? Não sei se vocês fizeram e tudo, eu vou adicionar ele na lista, que é para poder pegar e falar, descreva qual seria o comprimento de onda de absorção e emissão do seguinte complexo. Ó, tá aqui, ó. Opa, acabou. Nossa, cada coisa que acontece. Bom, terminando isso, tá, beleza. Eu vou parar essa gravação agora, aí depois eu pego e mando o resto, tá?